como é que a mídia retrata, então? Eu lembro, Rayman, esse irmão da Mary aí, da Cameron Diaz, quem vai ficar com Tem Mary. o Big Bang Theory, por exemplo, né? Que apesar de não abordar ali, né, diretamente que se tem ou não tem um diagnóstico, o Sheldon tem várias características. A gente tem o Atypical do Netflix, tem o The Good Doctor, teve Advogada Extraordinária, por exemplo, que foge um pouquinho desse retrato padrão, né? Que a gente Tem vai o falar. Contador. Tem o Contador. Do Ben Affleck. Que aí já exagerou bem, né, em algumas coisas ali também. É, um autista que as altas habilidades dele são habilidades letais. Uhum. Então, mas esse é um dos aspectos, tá? Que é retratado nas mídias. É um super-herói. Ah. Quase. Mas esse é um dos aspectos, altas habilidades. Esse é um dos aspectos do retrato da mídia, tá? Em filmes e séries, especialmente, que ele causa diversos problemas, tá? Então, assim, tem um modelo interessante que não é pensando em autismo, tá? Mas que de minorias, né? Que foi proposto ali para os sociólogos na década de 60, em que eles usavam um termo para minoria modelo, né? E que foi um termo usado para os asiáticos ali, né? Que numa época, num pós-guerra, ali pós-Segunda Guerra Mundial, que vinham de percepções muito negativas dos asiáticos. E aí teve um artigo publicado falando como eles tinham virado o jogo de serem dessa percepção negativa do pós-guerra para uma coisa do tipo, eles trabalham duro, são inteligentes, sabe? São úteis para a sociedade americana, isso no contexto dos Estados Unidos. Então, eles seriam a minoria modelo, tá? E isso é muito problemático para os próprios asiáticos, primeiro que são muito diversos, né, assim, para se considerar, né, isso, assim, de diversos países, inclusive, diferentes. Então, é muito problemático dentro do contexto da própria minoria, uma pressão, tipo, olha, você tem que encaixar nesse estereótipo aqui, né, que é um estereótipo mais ideal, tá? Mas ele também é problemático para as outras minorias, porque coloca, então, essa como a minoria modelo, então eu deveria ser assim. Tá? E aí tem uma adaptação disso, pensando no que a gente chama de neurodivergência, onde está o autismo, que seria uma neurominoria modelo, tá? Que é esse estereótipo do autista, homem, branco, super inteligente, com altas habilidades e que, então, também ele tem algo a oferecer e é útil para a sociedade, né? Então, quando eu proponho esse estereótipo... Primeiro que é um estereótipo que é negativo para a própria pessoa, né? Assim, de se esperar, de ter uma expectativa ali de utilidade. Então, assim, você ainda é uma minoria, você ainda é um outro, mas você é um outro que é útil. E ele é muito problemático para os outros autistas que acabam sendo uma minoria mais marginalizada ainda, tá? Então, se você não é um autista, homem, branco, com altas habilidades, tá? Você é invisível para a sociedade. E é esse o modelo que é muito propagado nas mídias, tá? O Sheldon, do Big Bang Theory. O Sheldon. Que ganhou um Nobel de Física, não sei se você sabia. O Contador, né? O The Good Doctor, né? Que é um médico com super altas habilidades ali. Então, se você não está nesse modelo, você é pior ainda, tá? Você já é uma minoria mais marginalizada ainda e é invisível socialmente, tá? É claro que essa forma de retratar das mídias, ela reflete, em parte, talvez a dificuldade da sociedade em lidar com o autismo de um nível maior de suporte, né? Que não é uma coisa que você vê e você... Esse modelo que a gente tem, da neurominoria modelo ali, é algo que no Sheldon, por exemplo, inclusive as dificuldades dele são bonitinhas, né? São engraçadas, né? Porque é uma comédia ali. Então, quando ele tem alguma coisa, ainda é uma coisa assim, ai, que fofo, né? E você vai ver um autista nível 3 de suporte, às vezes com mais dificuldades, né? E talvez seja uma coisa que a sociedade, né, nessa invisibilidade, se recusa a ver, se recusa a olhar. Né? E aí eu fico pensando que, nesse sentido, fica mais pesado para a pessoa e para a família, né? E para a família, é isso. Né? Que muitas vezes aí estão fora do mainstream, né? Muitas vezes são esquecidas, de certa forma. E são mais invisíveis, que é isso. Né? Então, eu acho que... Eu sempre defendo que, é claro, gente, quanto mais a gente tiver retratado aí a diversidade, autismo, né, em diferentes papéis, e aí a gente tem outros que são muito mais interessantes. Tem um seriado da HBO, que é o As We See It, que, inclusive, os 3 protagonistas, eles são autistas mesmo, né? E aí tem uma mulher e mais 2 adultos ali, né? São 3 adultos autistas, que é bem mais interessante em termos... Mas é claro que quanto mais a gente tiver retratado, mais traz o tema, mais as pessoas vão pensar a respeito, né? Mas é muito diverso, né? Então, assim, é muito difícil a gente retratar tudo num filme só, numa série só, mas a gente precisaria de mais coisas. Eu consigo entender a ficção
querer tratar o tema com romantismo, né? Sim. Mas traz todas essas consequências sociais para quem tem TEA e para as famílias, né? Uhum.